Aqui é o Harley falando e hoje eu estarei explicando sobre The Last Guest. Bom, eu já vou avisando, porque se dá bandida aquela coisa que eu quero fazer de colocar um aviso de que tem muito spoiler do filme, beleza? Do The Last Guest Remastered. Então, se vocês não querem levar spoilers, esse vídeo não é recomendado para vocês. Bom, hoje estarei falando de The Last Guest Remastered. Então, aqui eu, da segunda-feira de noite, eu olhei... Não, eu fiquei... Eu disse ao meu pai que eu ia ver algum filme e ia colocar o filme. Eu e meu pai, a gente olhou e The Last Guest, a gente ficou a gente assistiu The Last Guest, pronto, consegui falar. E daí o filme foi muito legal, sério. Provavelmente foi bastante triste, mas hoje irei explicar. Bom, tudo começa com o filme normal e daí tem depois tem o pai do Guest, que é o Guest 666, literalmente o Guest 666. E daí eles estão pescando, mas o Guest tenta pescar alguma coisa e não consegue. Então o pai fica feliz e depois a família se diverte. A família é o Guest, o pai e a mãe. E depois de um tempo, o Guest cresce um pouco e é hora dele ir para a escola. O Guest 666 leva ele para a escola e coloca o capuz nele. E então, depois disso, ele vai para a escola, e depois ele vem uma menina que é uma menina que vai fazer muito parte da história. Eu não lembro mais o nome dela, mas era uma menina que estava sofrendo bullying e o Guest ajudou ela e tentou proteger ela. Depois eles se conheceram e eles foram amigos. Depois ele foi para a sala e encontrou um outro cara que virou amigo dele também. E depois os três viraram amigos. E enquanto isso, tinha os bullies que estavam fazendo bullying com a menina, viraram a bullying dos três. E daí eles começaram a se rir de coisas. E depois o Guest era novo na escola. Então ele disse para se apresentar. E depois umas pessoas começaram a falar dele, mas a professora protegeu ele. Então na recreação é que acontece uma parte insana. Quando eles estão no intervalo, não é recreação, recreação mesmo. E depois eles vão brincar. Aparecem os bullies, depois eles batem tanto deles, mas o Guest encontrou uma peça de pedra e paf, ele usa pedra na cara do Bacon, que é um dos bullies. E daí ele faz muito sangue na cara do Bacon. E daí o Bacon começou a ficar muito chateado. Veio o diretor, pergunta o que está a se passar. E daí o Bacon fica com uma almofada daquelas de pôr para tentar amortecer a dor. E daí, enquanto isso, o Guest está lá normalmente com seus amigos. E depois, quando ele volta depois vai uma parte bem estranha. O Bacon chega em casa com seu pai, que também é um Bacon. E chega lá, nem fala com o pai, só vai pra cama. É muito chateado. Aí o pai percebe que o filho não tá mais amarelo, então tá mais com diversão. E então ele toma muitos remédios e depois ele fica maluco, o pai do Bacon. E daí o pai do Bacon ele coloca uma máscara e pega uma faca e depois ele vai seguir os Guests, a família do Guest. E daí tá o Guest, o pai e a mãe. Aí quando eles estão a chegar perto de casa, aparece o Bacon e ele tenta acertar eles, mas
o pai protege a família e depois, pam! O pai salva eles. O problema é que ele joga pra longe a faca, mas depois quando o Bacon tenta pegar, ele salta, ele pula em cima do Bacon e daí, pá, ele tá a bater, mas o Bacon consegue fazer alguma coisa e ele pega a faca de volta e, paf, perfura o próprio pai do Jest. O pai do Jest morre e o Jest, quando olhou para trás, ele viu o próprio pai assim perfurado. Então eu fico muito, muito triste. Então eles tentaram fugir, mas o Bacon atacou a mãe e fez a mãe cair no chão. Então ela disse para o Jest correr. E o Jest teve que correr, não tinha mais opções. Aí a mãe ficou lá e morreu. E o Jest ficou muito triste, já que ele perdeu a família dele. Mas depois, parece que quando ele perdeu, ele foi para a delegacia porque os policiais estavam a ver se conseguiu encontrar uma família para ele ficar. Bom, então aí a professora do Jest decide adotar os três. Decide adotar o Jest, o amigo e a amiga. E daí ele chega, o Jest acorda numa cama e a amiga vai lá entregar uma comida. Ele diz para colocar na mesa e daí só querer dormir. Aí aparece, ela senta ali na cama, daí aparece um amigo e também se senta na cama. Daí eles ficam um tempo conversando, até que eles ouvem um barulho bem estranho. Quando eles olham fora da janela, pela janela, quero dizer, eles veem uma equipe de bacons que vieram a roubar a casa. E daí a professora diz para eles se esconderem no sótão. Bom, eles vão se esconder no sótão e depois eles ficam lá muito tristes enquanto a professora enquanto eles estão escondidos dentro de um armário que fica do lado da porta. E depois isso acontece. O Jest eles ficam. Enquanto isso, eles estão escondidos, muito escondidos, e os bacons arrombam a porta. E daí a professora tá ali na recepção da casa dela e depois ela vê aquilo, fica muito assustada, levanta as mãos. E aí os bacons arrombam a porta e ela fica muito assustada. E bom, ela levanta as mãos e fica com muito medo dos bacons. E ela fica tão assustada que os bacons vêm e depois ela se esconde. Mas eles abarram as mãos dela e depois o chefe dos bacons, o líder, ele fica muito irritado por causa que ele viu que os bacons ficaram a comer, enquanto a professora conseguiu ligar para o telefone de alguém, que eu acho que é dos policiais. Ela ligou para os policiais e depois ela pediu socorro e daí os policiais vieram. Eles tentaram se esconder, não. E então os bacons foram procurar o sótão, enquanto os policiais ainda estavam vindo, eles não sabiam. E daí se esconderam e daí eles foram procurar o sótão, não viram ninguém, mas eles não viram por causa que eles estavam escondidos. Os três estavam escondidos no armário do lado da porta. Mas o bacon foi procurar no armário lá do fundo. E então eles ficam muito assustados. E daí quando tem os bacons lá em cima, o Jest chega e empurra eles do buraco abaixo. E o bacon cai no chão com muita força. E então o bacon cai no chão e eles vão procurar lá onde estava a professora.
E eles viram que ela ligou para a polícia, então eles foram lá e viram e depois eles escutaram as sirenes da polícia e tentaram escapar. O problema é que era tarde demais, os policiais já tinham chegado, eles foram presos, os dois bacons do bar. Não sei, sabe o que aconteceu com o resto dos bacons, talvez fugiram. E então, ela ficou muito feliz com os três e a professora. Mas a professora, ela levou um tirote no ombro deles e ela foi levada para o hospital enquanto eles viveram tão felizes. Eles e os três e a professora. Não, eles três só, porque a professora foi para o hospital. Enquanto isso, eles estavam tranquilos, enquanto foram brincar, viveram tão felizes, mas depois aconteceu. Eles foram crescendo e mais crescendo, até que o Jesse virou adulto e os três viraram adultos. E daí o Jesse pediu ele trouxe o anel de diamante e no lago de pescar ele pediu aquela amiga dele em casamento. Ela aceitou e depois eles viveram felizes até que eles se casaram, foram para uma igreja e se casaram. Eles aceitaram o casamento, ficaram felizes. E depois todos os maridos e mulheres dançaram felizes. Até o amigo deles tinha uma mulher já. E bom, depois tem o amigo fazendo uma pegadinha com o Jesse. Ele está gravando com uma câmera muito antiga, o Jesse. E depois o Jesse, ele vê aquilo, o Jesse fica irritado e depois eles ficaram a conversar. E depois o que aconteceu? Eles foram num bar e viram um pôster dizendo convidando para o exército. E bom, eles aceitaram ir para o exército. E então, quando eles chegaram, eles iam no ônibus e depois a mulher do Jesse ficou muito triste. E depois ela deu uma foto dela pro Jesse para ele se lembrar dela. E então ele foi para o exército, ele e seu amigo. E daí ele encontrou o amigo do Jesse encontrou uma amiga, também foi para o mesmo exército, foi no mesmo exército que eles, na mesma equipe. E depois eles tiveram que fazer muitas coisas duras no exército. E depois eles fizeram parkour e tinha um cara que queria passar na frente do Jesse, mas o Jesse passou na frente porque o cara tinha atrapalhado o Jesse, chutou ele para atrapalhar. Mas depois eles foram no carro, ele e o amigo do Jesse. O Jesse e o amigo do Jesse. Meu Deus. E daí eles foram mas o carro virou de ponta cabeça e daí o Jesse não estava muito bem, ele tinha desmaiado. Enquanto o amigo tinha acordado e tentava dizer: Jesse, vem, acorde. Daí o Jesse acordou, eles viram que estavam já a guerra. Era já a guerra dos bacons contra os robloxianos. Então os bacons se revoltaram e depois o Jesse ele foi para a guerra e eles tacaram até que o Jesse adormeceu por coisa e depois
Não. Depois o Jesse, ele estava na guerra e ele virou amigo daquele cara. Não, ele dormiu, porque era hora de dormir, já era de noite. Quando eles acordaram no próximo dia, o amigo ele estava lá e depois ele viu que alguém tinha lançado uma bomba perto deles. O Jesse empurrou o cara que era da equipe tinha atrapalhado ele no treinamento, mas virou amigo dele. E ele se jogou com o amigo e depois eles fugiram, não foram escondidos. Mas depois, quando eles foram lá, alguém deu um tiro do amigo daquele cara, do novo amigo do Jesse. Ele ficou muito triste, tentou curar, mas não conseguiu. E então, quando ele foi lá com o seu amigo, o Matt, aquele que também tinha uma esposa, o Matt, infelizmente, levou um tiro e morreu. E o Jesse ficou muito triste. E depois disso, sabe o que aconteceu? O Jesse ficou muito triste e depois ele foi pra guerra. Só que ele deu umas patadas em muitos bacons. O problema é que depois chegaram perto de uma torre como essa daqui, que é uma torre de vigilância. Torre de sniper, na verdade. E daí ele tinha um bacon, que eu acredito ser aquele mesmo que ele tinha raspado na cara com uma pedra na infância, na escola, que quis se vingar. E então, quando ele foi se vingar, o Guest, ele pegou uma faca, passou por baixo do carro, e ele furou uma coisa do carro, e começou a sair gasolina, petróleo, E depois depois ficaram muito chateados e depois quando eles tentaram se atacar, algo aconteceu. O Jesse lançou uma granada na torre de sniper. Torre de sniper ia cair deles. Aí o Bacon ele atacou a perna do Jesse. E o Jesse ficou a gritar muito e depois... Mas a torre de sniper caiu do Jesse e do Bacon. Os dois morreram. E quando tinha o Bacon ali ali aparecer, o Jesse fechou os olhos. E daí fizeram uma estátua e uma homenagem ao Jesse, o último convidado. E depois ficaram muito tristes e tinha uma referência. Até o State e muitas referências de youtubers estavam lá na homenagem do Jesse. E o Jesse acabou morrendo. Ele teve uma estátua de ouro em homenagem a ele. E depois todos ficaram tristes. E infelizmente ele tinha uma filha. E ele perdeu a família dele, a sua esposa e a sua filha. E ele teve uma vida muito triste. E depois todos muitos personagens morreram. Inclusive o Jesse. E esse foi a história. Espero que tenham gostado. E eu espero que se vocês não gostavam de spoiler, eu dei eu dei um aviso que tinha muito spoiler. Se vocês não queriam spoiler, mas mesmo assim viram, já tomaram spoiler. Depois eu digo que é minha culpa, porque eu coloquei o aviso que tem spoiler. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau!